Galera, ligado em mais uma edição do JP no Lance. A assistência técnica é da King Play pela Rádio Exclusiva FM, pelo YouTube, pelo Facebook, por todas as mídias digitais. Estão chegando para mais uma edição do JP no Lance. Contamos sempre com a sua presença, vai participando, porque até as 13h30 da tarde falaremos sobre os esportes portugueses europeus. E você vai saber por que estamos falando sobre os esportes portugueses. São 2 horas 30 minutos e 25 segundos cravados. Estamos ao vivo. Hoje é dia 8/8/2022. Estamos chegando pertinho da Copa do Mundo. Também pertinho das eleições. Então vamos que vamos. Agora vamos falar sobre os esportes portugueses. E você vai participando comigo. Mande sua pergunta, seu questionamento, sua sugestão de pauta, porque você sabe. Sua sugestão de pauta vira tema do nosso programa. Então vamos nessa. Portugal é um país localizado no sudoeste da Europa, cujo território se situa, sabe onde? Sim, na Península Ibérica, em arquipélagos, ou seja, em arquipélagos é uma porção de ilhas, no Atlântico Norte. Tem uma área aproximada de 92 mil quilômetros quadrados, tendo suas fronteiras como a Espanha e o Oceano Atlântico, compreendendo uma parte continental e 2 regiões autônomas, os arquipélagos dos Açores e da Madeira. O nome do país tem sua origem na junção do nome de 2 cidades importantes. Porto, que é separada por um rio da cidade de Gaia. Tem um rio que passa, de um lado fica Porto, do outro fica Gaia. Daí vem o nome Portugal. Portugal é um país desenvolvido, the first world, ou seja, primeiro mundo, com índice de desenvolvimento humano IDH considerado muito elevado. O país foi classificado na 19ª posição em qualidade de vida, isso em 2005. Tem um dos melhores sistemas de saúde do planeta e é também uma das nações mais globalizadas e pacíficas do mundo, isso também é verdade. É membro da ONU, Organização das Nações Unidas, da União Europeia, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP. Portugal também participa em diversas missões de manutenção de paz das Nações Unidas. Atualmente houve uma invasão de brasileiros por lá, procurando melhores oportunidades, principalmente por facilitarem essa imigração. Daí eu pergunto, meus amigos, por que estamos fazendo esse programa? Interrogação. Pois hoje, exatamente hoje, dia 8 de agosto, é o Dia Nacional do Elos Internacional da Comunidade Lusíada. Ou seja, uma comemoração de brasileiros que foi estabelecida em 25 de março de 2015. Essa data tem por fim marcar a data da fundação do Clube das Oliveiras, que é a árvore que simboliza a paz. Foi constituído em 8 de agosto de 1959. Teve apoio de 13 pessoas. Durante um jantar ocorrido numa casa de propriedade do médico brasileiro da Sociedade Portuguesa de Beneficência e membro do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Portuguesa, Eduardo Dias Coelho. Mais tarde, o Clube das Oliveiras passou a se chamar Elos Clube de Santos, e atualmente seu nome correto é Elos Internacional da Comunidade Lusíada, ou simplesmente Elos Internacional. O Elos se tornou internacional a partir do nascimento de Elos em outros países, para difundir e defender a língua portuguesa e promover a integração das nações que falam o idioma de Camões. O elismo é um movimento de congregação de valores humanos dispostos
ou pelo menos predispostos a definirem a aliança e a promoverem uma boa compreensão dos povos da língua portuguesa. Esportes de Portugal é um importante componente da cultura portuguesa, destacando-se, claro, o futebol como o esporte mais popular de Portugal, ainda que existam muitas outras competições anuais bem organizadas, em nível profissional e amador, incluindo campeonatos de futebol, basquete, natação, atletismo, tênis, pádel, ginástica, futsal, hóquei, patins, handball, voleibol, surf, canoagem, taekwondo e rugby, entre centenas de outros esportes. Existem em Portugal mais de 400 mil praticantes de esportes federados. As maiores ligas profissionais e campeonatos de Portugal incluem o Campeonato Português de Futebol, de Futsal, a Liga Portuguesa de Basquetebol, Campeonato Português de Hóquei de Sala, Campeonato Português de Quadra seria, de Hóquei em Campo, Campeonato Português de Hóquei em Patins, Campeonato de Handball, Campeonato Português de Rugby, Campeonato Nacional de Voleibol, Liga Nacional de Futebol de Praia, Volta a Portugal, a Volta ao Algarve, a Volta ao Alentejo em ciclismo, Rally de Portugal nos esportes motorizados, Liga Portuguesa de Futebol Americano, Campeonato Nacional de Badminton, Campeonato Nacional de Natação Polo Aquático e Sincronizado, natação também a águas abertas. Outras atividades relacionadas com esportes exteriores com milhares de adeptos incluem airsoft, golfe e caminhada. Portugal participou em todos os Jogos Olímpicos de Verão desde os Jogos de 1912, tendo ganho 4 medalhas de ouro em atletismo. Carlos Lopes nos Jogos de 1984, Rosa Malta em 88, ou seja, Los Angeles, depois Seul, e Fernanda Ribeiro nos Jogos de Atlanta de 96, nos Estados Unidos. Depois Nelson Évora nos Jogos de Pequim 2008. E numerosas medalhas lá na China, de prata e bronze nos outros esportes. Esportes individuais de Portugal, a começar por canoagem. Portugal tornou-se nos últimos anos um dos países com mais sucesso neste esporte, ganhando muitas medalhas em campeonatos europeus e mundiais. Os melhores atletas incluem Teresa Portela, Joana Vasconcelos, Helena Rodrigues, Beatriz Gomes, João Ribeiro, Emanuel Silva e Fernando Pimenta. Esses dois últimos, velocistas de canoagem, ganharam a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. Ciclismo. O ciclismo português teve seu momento mais alto nos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, quando Sérgio Paulinho conquistou a medalha de prata no ciclismo de estrada, sendo até hoje a única medalha conquistada por Portugal nessa modalidade. Torneios portugueses importantes no ciclismo. Temos a Volta a Portugal em bicicleta, a Volta ao Algarve e ao Alentejo. Na ginástica, nesse campo destaca-se ginástica artística, rítmica, acrobática, aeróbica e trampolim. No judô, Portugal esteve e continua a ter sucesso nessa modalidade, tendo vencido medalhas olímpicas, mundiais e europeias. A judoca portuguesa com mais sucesso na atualidade e que já constitui uma referência no judô português e mundial é Thelma Monteiro, que já foi campeã europeia e vice-campeã do mundo em várias ocasiões. Seus títulos internacionais incluem uma medalha de bronze olímpica, 5 medalhas de prata, 5 de bronze no Mundial de Judô, uma medalha de ouro nos Jogos Europeus,
10 medalhas de ouro, 6 de prata e 12 de bronze no Campeonato Europeu de Judô. 1 de ouro e 4 de bronze nas Universiadas. Motociclismo, motovelocidade. No dia 31 de maio de 2015, Miguel Oliveira ganhou o Grande Prêmio da Itália de MotoGP, o que é o equivalente à Fórmula 1 do motociclismo. Foi a primeira vez que um português ganhou um grande prêmio desse campeonato no mundo. E você, meu amigo, minha amiga, participe conosco. Se você tiver alguma pergunta ou sugestão de pauta, mande para nós, pois responderemos suas perguntas em breve. Sua sugestão será tema do nosso programa. Taekwondo nunca foi um esporte onde Portugal encontrou muito sucesso, mas a modalidade tem crescido nesses últimos anos. Pedro Póvoa foi o primeiro português a participar nessa modalidade nos Jogos de 2008, Jogos Olímpicos. O Taekwondo se revelou ao público português durante os Jogos Europeus, com a medalha de ouro conquistada por Rui Bragança, que é o grande nome da atualidade no Taekwondo português, tendo mesmo alcançado o primeiro lugar no ranking na sua categoria em 2014. A Federação Portuguesa de Taekwondo é constituída ou formada por 19 associações que dirigem 140 escolas da modalidade em outro país. O Taekwondo foi introduzido em 1974 pelo grão-mestre Davi Chun Sun Yong no Sporting Clube de Portugal, grande Sporting. Aí vamos entrar naquilo que todo mundo gosta. Vamos mencionar agora às 2h41, quase 2h42, o futebol, que é o esporte mais popular, conhecido e praticado em terras lusíadas. O antigo jogador Eusébio é ainda um grande símbolo da história do futebol português. E os mais recentes fenômenos de popularidade são Luís Figo, Vitor Bahia, Rui Costa, João Vieira Pinto, Pedro Pauleta e Cristiano Ronaldo. E são entre os numerosos exemplos de outros futebolistas de renome mundial nascidos em Portugal. Alguns dos chamados clubes históricos são o Sport Clube Lisboa e Benfica. Ou seja, é o Benfica, o Sporting Clube de Portugal, o Sporting e o Futebol Clube do Porto. O Lisboa, o Sport Benfica, tem as cores vermelha e branca. O Sporting tem as cores alviverdes. E o Clube do Porto, azul e branco. Conhecidos como os três grandes do trio de ferro de Portugal, todos campeões da Liga Portuguesa de Futebol inúmeras vezes. Belenenses e Boa Vista são os dois outros clubes que já ganharam o Campeonato Português, uma vez cada. Ultimamente, o Sporting Clube de Braga e Passos Ferreira têm vindo a ganhar popularidade em nível europeu e internacional. Ídolos portugueses, ora pois. Podemos enumerar vários portugueses que se tornaram verdadeiros ídolos em suas épocas, apresentando um desempenho digno de os tornarem verdadeiras lendas. O futebol português tem seu peso histórico, apesar de não ter ganho uma Copa do Mundo em sua sala de troféus. Entretanto, quem não der o devido respeito a uma equipe com tanto talento como a portuguesa pode correr riscos. Contudo, aliás, o Portugal está no caminho do Brasil, hein? Pode pegar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Contudo, fazer uma relação com apenas os 10 melhores jogadores se torna muito difícil. E por isso nos limitamos a escolher os mais indicados, mas sem deixar de citar alguns que aqui poderiam estar, como Fernando Chalana, Paulo Ferreira, Nuno Gomes, Luiz Boa Morte, Ricardo Carvalho e tantos outros.
Vamos enumerar esses ídolos portugueses. A começar por ele, o Cacho, o Super, o Mister Almofadinha de Portugal, Senhor Cristiano Ronaldo, ele que não toma refrigerante. Nasceu em Funchal em 1985 e aos 10 anos de idade foi para o Clube Desportivo Nacional da Madeira, onde foi descoberto e revelado pelo Sporting Clube de Portugal. A partir daí começou sua carreira meteórica, sendo contratado em 2003 pelo Manchester United, ou Manchester United, como queiram. Em 2009 se transferiu para o Real Madrid, onde brilhou intensamente. Após curta passagem pela Juventus da Itália, CR7 retorna ao Manchester United. Cristiano, além de ser um fenômeno no futebol, é um profissional exemplar, tendo sido eleito 5 vezes o melhor jogador do mundo. Dizem os fofoqueiros de plantão, aliás, como diria o outro, é hora do momento Nelson Rubens. Ok, vou detonar. No final de sua carreira, ainda poderá vir jogar no Brasil, mais precisamente em Gru, em um clube aqui de São Paulo. Será? Interrogação. Depois do Cristiano Ronaldo vem ele, a Pantera Negra, o grande, o espetacular, fantástico Eusébio. Na tela para vocês. Eusébio Pantera Negra foi para muitos considerado um dos melhores futebolistas do mundo, de todos os tempos, inclusive comparado ao Rei Pelé, pela sua genialidade. Nascido em Moçambique, passou a ser jogador do Benfica, onde conquistou inúmeros prêmios, entre eles foram 5 taças de Portugal, o equivalente à Copa do Brasil, 11 campeonatos nacionais, o equivalente ao Campeonato Brasileiro, um título europeu em 1961. Eusébio ganhou 2 vezes a bola de ouro e 7 vezes a bola de prata. Sua habilidade e seus atributos técnicos o levaram à seleção lusitana, onde conquistaria em 1966 a 3ª colocação no Mundial da Inglaterra, aquele jogo que teve como final Alemanha e Inglaterra, no qual o time inglês fez 4-2 no time germânico. Bem, aquele jogo que teve de tudo, né? Bola na trave, não foi gol, enfim. Podia ter sido 3-2 para a Inglaterra, mas sabe-se Deus como ia estar naquele momento o jogo. Do grande Eusébio, vamos para um espetacular jogador. Mais um jogadorzaço da seleção portuguesa. Sim, senhoras e senhores, o grande Luís Figo. Figo que brilhou, já vai aparecer o Figo aí, ó, tá aí o Figo. Brilhou não só no Sporting de Portugal, também no Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão. Além de ter jogado 127 vezes na seleção lusitana, tá ele, ó. A transferência Figo do Barcelona ao Real Madrid em 2002 causou um grande desconforto na torcida, mas seu profissionalismo acabou por torná-lo um ídolo de ambas as equipes. É mais ou menos como o Leão que saiu do Palmeiras e foi pro Corinthians. Figo tem uma lista de troféus impressionantes, como uma Taça de Portugal, 4 campeonatos espanhóis, uma Liga dos Campeões da UEFA, uma Supercopa Europeia, uma Taça das Taças, uma Copa Intercontinental, uma Copa da Itália, 3 Supercopas italianas e 4 campeonatos italianos. O próximo. Depois do grande Figo, mais um craque de bola vem aí. Sim, senhoras e senhores. Rui Costa é o nome da fera. Ele, que começou sua carreira no Benfica na década de 90, ou 1990, né? Na década de 1990,
Depois se transferiu para a Fiorentina. Grande Viola, grande Violeta, Fiorentina. Em seguida foi para o Milan, onde conquistou a Liga dos Campeões de 2003. Mais tarde, Rui Costa voltou ao Benfica em 2008, encerrava sua brilhante carreira. Vem chegando aí mais um craque, ele. Pauleta é o nome da fera. Chegou ao Estoril e demonstrou ser um goleador nato, com muita técnica e visão de jogo. Em seguida foi para o futebol espanhol, passando pelo Salamanca, La Coruña e posteriormente para o Bordeaux da França. Ali, Pauleta, após uma rápida adaptação, mostrou todo o seu potencial, marcando quase 100 gols de 2000 a 2002. Em 2003 foi para o Paris Saint-Germain, onde sua primeira temporada marcou 23 gols em 42 jogos, dá mais de meio gol por jogo. Pauleta encerrou a carreira como ídolo no Paris Saint-Germain. Do Pauleta vem mais um craque, Paulo Futre. Ele, que jogou pelo Sporting, Porto e Benfica, mas foi no Atlético de Madrid onde brilhou, mostrando toda a sua habilidade. Em 1987, chegou a ficar em segundo lugar na nomeação de melhor jogador do mundo, ou seja, foi vice-campeão da Bola de Ouro. O campeão foi o grande Ruud Gullit, da Holanda. Após sua saída do clube espanhol, jogou pelo Milan e Reggiana da Itália, além de Olympique de Marseille na França, West Ham da Inglaterra e Yokohama Flugels do Japão. O próximo da nossa lista é o Mário Coluna. Era um jovem promissor jogador moçambicano que após muita disputa acabou sendo contratado pelo Benfica em 1954. Também conhecido como o Monstro Sagrado, permaneceu no Benfica por 16 anos, sendo campeão europeu em 61 e 62, mas perdeu o título mundial de 62 para o Santos de Pelé. Além de 7 taças de Portugal, 10 ligas portuguesas e 5 taças de honra da Associação de Futebol de Lisboa. O próximo da nossa lista é o senhor Fernando Gomes, que começou a sua carreira no Porto em 1974, onde ganhou 2 campeonatos e uma taça de Portugal. Em 80 foi ao Sporting de Gijón da Espanha, regressando 2 anos depois para esse time, que ele está com a camisa azul alve-azul do Porto. Em sua segunda passagem, ganhou por 3 vezes o título de campeão nacional, 2 supertaças nacionais e 2 taças de Portugal. Ganhou 6 bolas de prata de melhor marcador nacional durante sua carreira. Conquistou pelo Porto a Taça dos Clubes Campeões Europeus de 86 e 87, a Supertaça Europeia de 87, Taça Intercontinental, ou seja, foi campeão mundial de clubes de 87. Além de ganhar a Bola de Ouro da UEFA de 83 e 85, encerrou sua carreira a serviço do Sporting Clube de Portugal. O próximo era um grande, um excelente, um extraordinário goleiro, grande goleiro lusitano, Vitor Bahia, é o nome da fera. Ele aí, Ele, que fez sua estreia como goleiro no Porto com apenas 18 anos, e na seleção lusitana com 21. No Porto, ganhou 9 campeonatos nacionais, 5 taças de Portugal. Em 7 temporadas, ele sofreu 116 gols em resumo, em 7 anos ele sofreu só 116 gols. Ou seja, ele sofria 16,5 gols por ano, o que dá uma média baixíssima.
Em 1996 se transferiu para o Barcelona. Na maior transação, me lembro disso, feita por um goleiro retornando ao Porto em 99. Chegou a ser considerado em 2004 pelo UEFA como o melhor goleiro da Europa. Esse aí jogava demais. Encerrou sua brilhante carreira em 2007. Bom, eu me lembro quando os narradores falavam Vitor Bahia, espalma o goleiro. Grande Vitor Bahia. O próximo é um luso brasileiro. Ele, um grande meia, Deco. Esse aí mesmo. Brasileiro naturalizado português, Deco foi um meio-campista que brilhou intensamente no Futebol Clube do Porto. Depois, grande Deco, foi para o Barcelona. Curiosamente, ao chegar a Portugal, contratado pelo Benfica, acabou emprestado ao Alverca. Depois foi para o Salgueiro, seguido dispensado. Contratado pelo Porto, sua carreira deslanchou, ganhando o título português da temporada. A Copa de Portugal de 2000, 2001 e 2003. O português de 98, 99. 2002, 2003, 2003, 2004. A Copa da UEFA de 2003. A Champions League de 2003, 2004. Um jogador com uma incrível habilidade nos passes. Jogou na seleção portuguesa em 2004. Ficou em segundo lugar na Bola de Ouro. Aliás, fez a disputa do Mundial contra o poderoso Once Caldas. Que coisa. Grande Deco, grande jogador. E se você tiver alguma pergunta ou sugestão de pauta, mande para nós, pois responderemos suas perguntas em breve. Sua sugestão será tema do nosso programa. A próxima da nossa lista é uma extraordinária corredora de rua, de circuito longo, Rosa Mota, ídolo da corrida de longa distância portuguesa. Rosa Mota nasceu em 29 de junho de 58 no Porto. Começou a correr quando ainda frequentava o Liceu. Começou sua vida de atleta no Futebol Clube do Foz em 74, onde esteve até 77. Em 78 foi para o Futebol Clube do Porto, onde ficou até 1980, devido a um problema de saúde relativo à asma. A partir de 81 começou a competir pelo Clube Atletismo do Porto, conhecido por CAP, onde esteve até no final de sua carreira atlética. Em 1980 conheceu José Pedrosa, que viria a ser o seu treinador durante toda a sua carreira. Na primeira maratona feminina que existiu, ocorreu em Atenas, na Grécia, durante o Campeonato Europeu de Atletismo em 82. Foi também a primeira maratona em que Rosa Mota participou, embora não fizesse parte do lote das favoritas. Rosa bateu facilmente Ingrid Christiansen e ganhou assim a sua primeira maratona, maior expoente do atletismo português. Rosa Mota é um nome bem conhecido também do público brasileiro. Ela é ex-campeã, sabe do quê? Da corrida de São Silvestre de 81 a 86. A corredora viveu seu melhor momento nos Jogos de Seul de 88, quando se tornou a primeira mulher de seu país a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas, na maratona. Rosa já havia escrito seu nome na história com a primeira medalha olímpica feminina em Portugal, nos Jogos de Los Angeles de 84, quando ficou com bronze também na maratona. Nos anos 80, dominou a distância em seu continente, vencendo a primeira maratona feminina oficial realizada pela Federação Internacional de Atletismo, no Campeonato Europeu de Atletismo em Atenas em 1982. Ela repetiria a dose outras duas vezes em Stuttgart, na Alemanha, em 86, Split em 90,
e ainda viria a ser campeão mundial dos 42 quilômetros em Roma, 1987. A grande, fenomenal Rosa Mota. A próxima de nossa lista é Thelma Monteiro. 3 horas cravados em São Paulo. Thelma Alexandra Pinto Monteiro nasceu em Lisboa no dia 27 de dezembro de 1985. Mais conhecida por Thelma Monteiro, é uma judoca portuguesa com certeza. Conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 na categoria de 57 quilos para baixo, ou até 57 quilos. É a atleta mais titulada do judô português com uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. 5 títulos de campeã da Europa, 4 de vice-campeã mundial, entre outros feitos relevantes em nível internacional. Foi escolhida em 2012 para ser a porta-estandarte da comitiva portuguesa dos Jogos Olímpicos de Londres. Estudou na Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Lisboa, onde concluiu os estudos de Educação Física e Esporte ou Desporto em 2011. Foi agraciada com o Prêmio Femina 2011 por mérito do desporto com resultados notáveis e que tenha contribuído para o prestígio nacional e de Portugal. E agora são 3 horas e 2 minutos, 3 e 2. Vamos falar sobre os treinadores brasileiros que teve papel importante na história do futebol português. Vamos conhecer os treinadores nascidos no Brasil e que marcaram forte presença em Portugal. A começar pelo senhor Otto Glória. Tá na tela, ó. Contratado junto ao Vasco da Gama do Rio de Janeiro, ele tinha apenas 38 anos quando em junho de 1954 cruzou o Atlântico para revolucionar e iniciar um processo de profissionalização do futebol em Portugal. Logo na chegada, introduziu um conjunto de regras que colocaram o Benfica na rota da modernidade. Criou o lar do jogador, algo inovador para aquela época. Impôs horários e promoveu a realização do período de concentração antes dos jogos, com normas bastante rígidas. Era o professor Dr. Sargento Otto Glória. É consensual em Portugal que ele soube equilibrar muito bem a disciplina e a relação de afeto com os jogadores. Até hoje é o treinador com mais jogos pela principal competição do país. Foram 306 jogos treinando o Benfica, o Belenenses, o Sporting e o Porto, clubes pelos quais conquistou 5 campeonatos portugueses. É o maior vencedor da competição. São 6 taças de Portugal também. Entretanto, entrou para a história de Portugal ao levar a seleção de Eusébio e companhia ao inédito 3º lugar na Copa de 66 na Inglaterra. O próximo da nossa lista é o grande, é o fantástico, é o senhor Felipão, Luiz Felipe Scolari. Felipão desembarcou em Portugal em 2003, um ano depois de conquistar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. O objetivo era claro: vencer a Euro 2004, que se realizaria em Portugal. Não conseguiu. Deixou escapar o título na final e eu estava torcendo tanto. Diante da Grécia no Estádio da Luz. Apesar da desilusão, Scolari continuou no cargo e levou a seleção portuguesa ao 4º lugar do Mundial de 2006, tendo terminado seu percurso na Euro 2008, após ser eliminado nas quartas pela Alemanha. Entretanto, um dos grandes méritos atribuídos a ele foi o fato de ter aproximado a seleção dos torcedores.
que andavam um pouco desligados da equipe nacional. Incentivou o hábito de colocar, sabe o quê? Bandeiras na janela em dias dos jogos da seleção. Uniu os torcedores a uma geração fantástica que esteve no topo das grandes competições. Aliás, hoje em dia colocar bandeira na janela tá dando umas treta aí gigante, hein? Bom, nessa que é bom aberto. O próximo da nossa lista é o senhor Otto Bumbel. Formado pela Escola de Educação Física do Exército, tinha estilo disciplinador durão. Treinou o Porto por uma temporada e meia, mas o suficiente para ganhar 2 títulos. Na temporada 1957-1958, ele ajudou o clube portuense a conquistar a segunda taça de Portugal na história portista. Na temporada seguinte, treinou o Porto nos 7 primeiros jogos do Campeonato Nacional, até ceder o seu lugar, sabe para quem? A Bela Gutmann, em outubro de 58. Ainda assim, contribuiu para os portistas se sagrarem campeões nacionais daquela temporada. O próximo da nossa lista, Paulo Amaral. Ele que é considerado o pioneiro da preparação física no futebol do Brasil. Paulo Amaral foi o primeiro preparador da seleção brasileira nas campanhas vitoriosas dos mundiais de 58 na Suécia e 62 no Chile, e ainda na edição de 66 na Inglaterra. Na temporada de 71-72 foi convidado a assumir o comando técnico do Futebol Clube do Porto. Entretanto, num período conturbado para os Dragões, com 4 treinadores numa única temporada e 5ª colocação no Campeonato Nacional, teve passagem discreta no clube. O próximo da nossa lista foi um grande jogador de futebol. Ele jogou a Copa de 1974 pela seleção brasileira de Mário Jorge Lobo Zagallo. É isso, o Zagallo que gostava do esquema 4-3-1-2. Sim, senhoras e senhores, estou falando de Marinho Pérez. Grande Marinho Pérez. Atualmente o segundo treinador brasileiro com mais jogos na primeira divisão do futebol português. São 222 partidas, distribuídas por Vitória de Guimarães, Belenenses, Sporting e Marítimo. A primeira passagem por Portugal se deu aos 40 anos. Ele tinha 40 anos na temporada 86-87, quando chegou para assumir o comando técnico do time de Guimarães. No ano seguinte foi para o Belenenses e logo na sequência, em 89, conquistou a Taça de Portugal pela equipe de Belém. Depois disso, ficou se alternando entre times do Brasil e Portugal. O último time que dirigiu foi justamente uma equipe lusitana, o Belenenses, em 2011. O próximo da nossa lista é ele, é Paulo Autuori, ou Paulo Autuori, como queiram. Entre 1986 e 1995, Paulo Autuori treinou diversas equipes portuguesas. O primeiro trabalho em terras lusas foi como auxiliar de Marinho Pérez, aos 30 anos, no Vitória de Guimarães. Depois, nas 2 temporadas seguintes, firmou-se como treinador principal do Nacional da Ilha da Madeira, onde atingiu o acesso da 2ª para a primeira divisão. Também na Madeira foi o primeiro treinador que levou o Clube Esporte Marítimo a classificar-se para as competições europeias. Em 94-95, na sua 5ª temporada no clube madeirense. No ano seguinte, volta ao futebol brasileiro para sagrar-se campeão brasileiro com Botafogo. Na temporada 96-97, retorna ao futebol português, dessa vez para o Benfica. Mas tem passagem discreta, tal como ocorre em 2000-2001, quando assume Vitória de Guimarães.
Grande Paulo Autori, cara intelectual, estudioso do futebol mundial. Aliás, o Paulo Autori quase dirigiu a seleção brasileira. Ele já foi cogitado. É um cara bem inteligente. O próximo da nossa lista, grande Abelão. Ele vai aparecer já já. Esse aí mesmo, Abelão, grande Abelão. De grande prestígio no Brasil, Abel Braga, inclusive sendo campeão mundial de clubes com o Inter em 2006, notabilizou-se em Portugal por subir equipes menos tradicionais para a primeira divisão do futebol lusitano. Na temporada de 85-86, aos 32 anos, recém-graduado em Educação Física, teve uma breve e sem sucesso passagem pelo Rio Ave, equipe do norte do país. Em 88, ele volta ao Brasil e leva o Internacional ao vice-campeonato brasileiro, perdendo para o Bahia. Depois, ele volta a Portugal para 89 e 90, subir o Famalicão da segunda para a primeira divisão do principal campeonato nacional. Na temporada seguinte, na temporada 91-92, ele volta a ter êxito ao subir o Belenenses, clube onde ficou por 3 temporadas. Depois tem rápidas passagens por Famalicão e Rio Ave, clubes que já havia dirigido. Na temporada de 94-95, e fez sua última passagem pelo futebol português, onde comandou o Vitória de Setúbal. O próximo na nossa lista é o grande Carlos Alberto Silva. Ele que foi um extraordinário treinador de futebol, campeão brasileiro pelo Guarani em 1978. Dirigiu várias equipes aqui do Brasil. Foi vice-campeão olímpico em 1988 com a seleção brasileira de futebol. Foi contratado pelo Porto em 91 para dar continuidade a uma herança pesada de Arthur Jorge, treinador português que na temporada 86-87 tinha conquistado a Liga dos Campeões. Entretanto, o currículo não lhe faltava. Desembarcou em Portugal poucos anos depois de ter levado a seleção brasileira ao ouro dos Jogos Pan-Americanos de 87 em Indianápolis e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 88 em Seul. Carlos Alberto Silva, tantas vezes tratado por casa, nas 2 temporadas em que esteve a serviço dos Dragões, ou seja, do Porto, acabou por conquistar 2 títulos nacionais nas temporadas 91, 92, 92, 93, respectivamente. Depois, foi uma supertaça de Portugal em 92, foi o último treinador a conquistar títulos importantes em Portugal. O próximo da nossa lista é ele, Sebastião Lazzaroni. Ei, Lazzaroni! Esse aí, que categoria! Treinador que dirigiu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 90 na Itália, teve uma única passagem pelo futebol português. Essa experiência se deu na temporada 2007-2008, no qual levou o Marítimo da Ilha da Madeira à 5ª colocação no Campeonato Português. Boa campanha do Lazzaroni. E não é ironia não, é boa mesmo. Classificando a equipe para a Taça da UEFA, atual Liga dos Campeões da Europa, atual Liga Europa. Naquela oportunidade, o também brasileiro Milton Mendes era o seu auxiliar técnico. Aliás, por falar em Milton Mendes, é o próximo da nossa lista. Foi o último treinador brasileiro a trabalhar em Portugal, pelo menos nas 3 principais divisões do país.
Fez sua formação no Vasco da Gama do Rio de Janeiro, mas em 87, com apenas 22 anos, atravessou o oceano para atuar em terras lusas por cerca de 15 anos. Iniciou a carreira de treinador na temporada 2002-2003, no pequeno Machico, da Ilha da Madeira. Trabalhou em times da ilha por 5 temporadas, onde constituiu família e viu nascer os filhos. Depois solidificou seu percurso como treinador no Catar, no Japão e no Brasil, onde dirigiu o Vasco Atlético Paranaense Sport, entre outros. Após 15 anos fora de Portugal, retornou para casa em dezembro. Em dezembro de 2020, assumiu o time principal do Marítimo e fez história ao eliminar o Sporting da Taça de Portugal. A equipe sportinguista é a atual líder invicta do Campeonato Português, com 20 vitórias e apenas 4 empates. Entretanto, em março de 2021, após 8 jogos sem vitória, pediu demissão do cargo. Atualmente ele está sem clube. Como podemos observar, ao longo de quase 7 décadas, os treinadores brasileiros marcaram importante presença no futebol lusitano, com contribuições importantes para a profissionalização da modalidade no país, com quebra de paradigmas na relação entre comandantes e comandados, e até mesmo levando a seleção nacional às melhores colocações da história. E você, meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando, se você tiver alguma pergunta ou sugestão de pauta, mande para nós, pois responderemos suas perguntas. Em breve, sua sugestão será tema do nosso programa. E agora vamos falar dos treinadores portugueses com sucesso no Brasil. A cultura do futebol é cada vez mais internacional. E o Brasil, apesar de ser reconhecido como um dos países onde mais oportunidades são dadas em nível interno, também começa a trazer jogadores e treinadores internacionais. Apesar de estar sem esta ser uma moda recente, os treinadores portugueses já começam a acumular alguma história em terras canarinhas, sendo Jorge Jesus o nome de destaque. Por falar nele, vamos começar por ele. Jorge Jesus, do Flamengo. A chegada de Jorge Jesus ao Flamengo foi um acontecimento verdadeiramente marcante, não só para os portugueses, mas para toda a cultura do futebol brasileiro. Um experiente treinador vinha de passagens com sucesso por 2 grandes clubes e por uma relativamente curta estadia na Arábia Saudita, onde venceu a Supertaça em 2018. No seu tempo ao comando do Flamengo, Jesus conseguiu um enorme sucesso, tendo apenas perdido 4 jogos ao comando técnico do Fla, garantindo 5 títulos em nível nacional e internacional. O ponto alto do treinador lusitano chegou com a vitória da final da Taça Libertadores, ao virar o jogo nos últimos minutos para garantir um título histórico frente aos rivais argentinos do River Plate. Logo após essa distinção, experiente treinador o experiente treinador viria a fazer das suas, ao conquistar o Brasileirão, colocando o Flamengo no patamar onde nenhuma equipe brasileira havia estado desde 1963. As passagens relâmpagos pelo Brasil. Outros treinadores portugueses passaram pelo Brasil, mas sem tanto sucesso. É o caso de Jorge Joreca, treinador de São Paulo e Corinthians na década de 40. Depois desses, outros nomes mais recentes vieram a tentar sucesso nesse país, como Paulo Bento, do Cruzeiro em 2016, pelo Santos em 2020, Gesualdo Ferreira, Ricardo Sapinto no Vasco em 2020, no Avaí teve o Augusto Inácio, também em 2020, Sérgio Vieira como treinador interino do Furacão no Atlético Paranaense. O presente e o futuro no Brasil. O Brasil começa a entender que o mercado de treinador português pode levar
Um clube é o sucesso e assim vários deles procuram esse elemento em nível nacional e internacional. Vamos começar a falar dele. Abel Ferreira do Palmeiras. Depois de passagens marcantes pelo Braga e pelo PAOK da Grécia, chegou ao Palmeiras para substituir Vanderlei Luxemburgo. Cabeça fria, nem tanto, mas coração quente. Uma tentativa de trazer um futebol de maior sucesso e mais atrativo. Pouco mais de um ano passado, Abel Ferreira já venceu 2 Libertadores. Pode vir a terceira. Uma Copa do Brasil, um Paulista e um Brasileiro. Atualmente é um dos treinadores de maior sucesso na história do Palmeiras. Sendo apenas o 6º nome, pode vir mais um brasileiro a passar a marca dos 100 jogos no clube, o que demonstra satisfação pelo trabalho desenvolvido até agora. O próximo da nossa lista é o Vitão da Massa. Vem aí, Vitor Pereira, do Timão. Entra para o Campeonato Brasileiro tentando relançar a sua carreira depois de passagens sem grande sucesso em alguns países, em particular a sua última presença na Turquia, onde teve um péssimo registro no Fenerbahçe, o Fenerbahçe como queiram. No Corinthians assinou com Vitor Pereira no mês de fevereiro com um contrato de duração de uma temporada, confiando no técnico lusitano. A estreia não foi propriamente um sucesso, mas o trabalho do antigo campeão português, grego e chinês ainda está no início e tem vindo a ser reconhecido pelos fãs, apesar de existir sempre algumas discordâncias relativamente aos treinadores que não são brasileiros. O próximo da nossa lista, Paulo Souza, do Flamengo. Ele que chegou com enorme peso em cima, não só de tentar repetir o sucesso de Jorge Jesus, o JJ, mas também por ter recusado a seleção polonesa. Não começou da melhor forma em sua estreia no Fla, chocando um pouco de frente com alguns dos jogadores e a maioria da classe associativa, tendo perdido a sua primeira final em nível interino. Sua participação foi tão fraca que em 4 meses, não dá nem tempo do cara trabalhar. 4 meses, ele, linha na pipa, deram um cartão vermelho para ele foi embora. O próximo da nossa lista, Antônio Oliveira, do Atlético Paranaense. É provavelmente o nome menos conhecido dos treinadores no Brasileirão, sendo que aos 38 anos tem aqui o seu maior desafio como comandante principal de um emblema, depois de passagens por outros cargos. Antônio Oliveira é um treinador em ascensão que já conta com vasto conhecimento do futebol brasileiro, pois fez parte do comando técnico do Santos, passando posteriormente para o Atlético Paranaense. Depois de uma temporada que finalizou com o 9º lugar no Brasileirão, o objetivo do Antônio Oliveira era levar a equipe à luta por títulos nacionais. Atualmente, ele é técnico do Cuiabá. Com a chegada recente de treinadores portugueses ao Brasil, começamos a construir uma relação com contribuições de ambas as partes. Eu entendo que o intercâmbio é extremamente válido e benéfico, pois promove a troca de conhecimentos entre estilos e métodos diferentes aplicados no futebol. Todos têm a ganhar, entretanto, penso que a competência não tem nacionalidade. Independentemente da origem dos profissionais, é preciso ter qualidade, evidentemente, no próprio treinador, na comissão técnica e no grupo de jogadores. Ninguém faz milagres, seja brasileiro, português ou qualquer outra nacionalidade. É preciso ter qualidade e planejamento. Tendências futuras na escolha de treinadores. A chegada, você vai participando conosco até as 3h30, tem muito esporte. A chegada de treinadores portugueses ao Brasil não é nenhuma coincidência, sendo que existem inúmeras razões para que essa relação seja cada vez mais forte.
Em primeiro lugar, a facilidade como língua possibilita um maior entendimento entre o técnico e jogadores na aplicação de conceitos táticos, o que ajuda a maioria dos clubes. Depois, a reputação que os treinadores criados em Portugal têm vindo a ganhar ao Brasil é muito grande. Por último, o fato de ter havido recentemente 2 casos de enorme sucesso: Jorge Jesus no Flamengo e Abel Ferreira no Alviverde de Parque Antártica, faz com que o Brasil esteja cada vez mais aberto ao mercado luso, sendo que os outros nomes já foram cogitados, como Ricardo Soares e Carlos Carvalhal. Essa moda vem para ficar no Brasil, pois os treinadores portugueses têm uma oportunidade de trabalho, coisa que não ocorre normalmente no velho continente, na Europa. Mas a cultura brasileira de se trocar o treinador toda hora acaba atrapalhando o trabalho dos técnicos estrangeiros. Contudo, alguns vão ganhar e outros não. Como diria o filósofo, quem vai perder não vai ganhar e quem vai ganhar não vai perder. E como sempre no modismo brasileiro, irá se ter demissões dos treinadores estrangeiros. A nossa conclusão de hoje é a seguinte: fizemos este programa para homenagear a grande colônia lusitana, presente no país, mostrar sua história, cultura, ídolos e principais esportes. Com seu litoral privilegiado, ainda favorece os esportes náuticos e aquáticos, com destaque para o surf e seus campeonatos em Nazaré, suas montanhas e áreas verdes ideais para trilhas, caminhadas ecológicas, montanhismo, escalada, balonismo e equitação. Por isso, mostramos os esportes de Portugal. Feliz Dia Nacional Duelos da Internacional da Comunidade Lusíada. Muito bacalhau e vinho para todo mundo. E agora, às 3h27, nesse momento final do nosso programa, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol. E tivemos a 21ª rodada, segunda do retorno, com os seguintes jogos. No estádio Newton Santos, o Engenhão, lá no Rio de Janeiro, o Botafogo empatou no sábado com o Ceará em 1 gol, um para lá, um para cá. Também no mesmo dia, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude 0, América 1. Em Goiânia, Goiás, no estádio Antônio Ascioli, às 19h, tivemos também no sábado Atlético de Goiás 2, Bragantino 1, Bragantino Red Bull. Também no sábado, no estádio da Ressacada, o Avaí empatou com o Timão por 1-1. Também tivemos um show do Flamengo em cima do São Paulo. São Paulo 0, Flamengo 2. Isso que o Flamengo estava com o time B. No domingão, no Maracanã, o Fluminense fez 1 em Cuiabá, Necas. No Allianz Parque, no Parque da Alegria, o Palmeiras no clássico Alviverde, Palmeiras 1, 2, 3, amassou Goiás 0. Quem levou uma amassada também foi o Internacional contra o Fortaleza. 3 para o Inter, 2 para o Fortaleza. No Mineirão, às 19h, esse jogo da Fortaleza foi às 18. Do Galo, às 19 contra o Furacão, e o Furacão de Felipão fez 3. O Galo, 2. Hoje teremos Coritiba e Santos no Couto Pereira. A classificação está em 45 pontos para o Palmeiras, tranquilo na frente. O Corinthians vem logo atrás com 39. 38 para o Fluminense, 37 Atlético Paranaense, 36 Flamengo em quinto. Em sexto vem o Inter com 33. Em sétimo, Atlético Mineiro, que coisa, com 32. O Bragantino oitavo com 30, com 27. Vem o América Mineiro em nono, o Santos em décimo, com 26. O São Paulo é o 11º, quase paquerando a zona. Assim como o Botafogo, que está em 12º com 25. O Goiás também tem 25. Aliás, os times do Atlético Mineiro até o Botafogo estariam classificados para a Sul-Americana.
Goiás com 25, Ceará 25, Coritiba 22, Avaí 22, com 21 vem o Fortaleza, quase saindo da zona de rebaixamento. O Cuiabá com 20, Atlético Goianiense com 20, segurando a lanterna dos afogados com 16, o Juventude. Lembrando que o Cano é o artilheiro do campeonato com 13 gols do Fluminense, e o Pedro Raul vem na sequência com 11. E Bissoli do Avaí e Caleri do São Paulo vem com 10. E depois de falarmos sobre os esportes lusitanos, depois de falarmos do Campeonato Brasileiro de Futebol, estamos encerrando mais uma edição do JP no Lance, sempre com assistência técnica da King Play. Também pela Rádio Exclusiva FM, pelo YouTube, pelo Facebook e por todas as mídias digitais. Na próxima semana, às 2h30 da tarde, voltaremos neste mesmo horário e neste mesmo canal. Tenham todos uma semana extraordinária, sempre abençoada por Deus e bonita por natureza. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Tchau, tchau. Fui!